Somente tendo experiências com Cristo, seremos motivados a realizar a sua obra. E só teremos experiências se tivermos um relacionamento com Cristo. Hoje estudaremos sobre as experiências de Paulo e seu relacionamento com Cristo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo. Então compartilhe o vídeo, divulgue e abençoe a vida de outras pessoas. Vejamos o texto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo escreve aos cristãos de Corinto sobre as rivalidades que começaram a existir por causa dos ensinamentos de Paulo e os ensinamentos de Apolo. Podemos entender que faltava para aqueles cristãos verdadeiras experiências com Cristo. Paulo foi um grande evangelista de Cristo. Ele tinha total ciência de sua obrigação em pregar a verdade do grande sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados. Quando Paulo foi chamado no caminho de Damasco, o Senhor transformou sua vida para sempre, mostrando a verdade que ele procurava com tanto empenho em seus estudos judaicos e nos livros da lei. Ele não via obstáculos, mesmo vivendo em uma época rudimentar sem tecnologia, pois ter apenas um cavalo era artigo de luxo para os que não eram da realeza. Mas nem por isso ele deixou de fazer a obra que foi chamado. Não havia desculpas para pregar, nem as perseguições, nem zombarias, nem as prisões e os açoites o desmotivou. Paulo alcançou o mundo de sua época com a sua pregação, somente andando a pé. Paulo, em suas viagens, as direções e as decisões que tomava eram ministradas pelo Espírito Santo. O apóstolo dos gentios sentia em sua alma a obrigação de levar o evangelho a todos, nos mostrando seu relacionamento com Jesus e a unção do Espírito Santo em sua vida. A palavra nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O amor pelas almas constrangia Paulo, sabendo que a graça não era só para os judeus, mas para todos que aceitassem o sacrifício do Salvador Jesus. Paulo entendia que somente Deus poderia dar o crescimento aos novos convertidos. A sua responsabilidade era apenas de semear a graça regeneradora. E o ponto de partida para Paulo iniciar suas viagens missionárias foi a igreja de Antioquia. Foi lá, em obediência às autoridades locais, que Paulo, antes de ser separado para a obra missionária, foi alimentado pelos ensinos dos irmãos, cooperando ativamente para o crescimento da obra. Vejamos o texto. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Paulo não era um entusiasta, um itinerante, nem muito menos um rebelde. Era sim um desbravador, mas que mantinha uma relação com a sua igreja local e permaneceu cooperando até que o Espírito Santo confirmasse a vontade de Deus para a sua vida. Percebemos que o texto mostra claramente que o Espírito revelou-se a eles, não somente a Paulo e a Barnabé, mas aos irmãos líderes da igreja em Antioquia. Então oraram e impuseram as mãos sobre Paulo e a Barnabé e os despediram. Ou seja, tem o momento certo para a promessa se cumprir. Se o Espírito Santo revelou, ele confirmará para seus líderes que é a sua hora.
Caso contrário, fique na posição que você foi chamado, servindo com alegria e devoção. Não perca a sua salvação por causa de suposições, de falsas promessas, por dinheiro. Continue orando, trabalhando e estudando, que o Espírito Santo revelará o momento certo e ninguém poderá te impedir, pois estará debaixo da autoridade do Senhor. Separamos agora 4 características para quem deseja ter experiências com Jesus, como Paulo teve, sendo motivado a pregar o Evangelho. Primeira característica de Paulo: ter o chamado e a confirmação do chamado. Vejamos o texto. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Atos capítulo 9, versículo 1 a 5. Paulo recebeu o chamado no caminho de Damasco. Ele foi chamado por Jesus Cristo. E mais tarde, cooperando na igreja local em Antioquia, Paulo recebe então a confirmação do Espírito Santo ao seu chamado. E a partir de então, iniciou suas viagens missionárias. Portanto, não basta ter o chamado, precisa ter também a confirmação deste chamado para realizar a obra de Jesus. Segunda característica de Paulo: ser experimentado no deserto. Vejamos o texto. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias capítulo 2, versículo 14. Paulo foi para o deserto da Arábia, colocar seus pensamentos em ordem, estudar, orar, jejuar. Esteve ali renovando todos os seus conceitos, buscando respostas do Senhor para não ter dúvidas quando fosse ministrar o Evangelho de Cristo. No deserto pode ser momentos de aflição, mas neste mesmo deserto aprendemos lições valiosas, adquirindo experiências sobrenaturais. O deserto é a escola do cristão. Terceira característica de Paulo: o Evangelho é o centro. Vejamos o texto. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo não usou outro tipo de pregação ou explicação. Sempre foi o evangelho regenerador de Cristo. O centro das pregações, dos estudos de Paulo, sempre foi o sacrifício de Jesus. Outro ensino, outro evangelho é falso, é amaldiçoado. A boa semente plantada dará frutos do Espírito. Quem não prega o evangelho de Jesus não tem relacionamento com Jesus, é enganador. Quarta característica de Paulo: ouvir o clamor do mundo. Vejamos o texto. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. Paulo ouvia através do Espírito Santo o clamor do mundo, suplicando por salvação. Esse clamor era tão forte que Paulo não media esforços, indo por todos os lugares, mudando seus planos, direção para alcançar os necessitados, como foi aos irmãos de Macedônia. Naquele lugar não havia igreja, sinagoga, nada, mas tinha um povo que se reunia à beira do rio, e Paulo ouviu o pedido de socorro. A motivação virá quando você começar
começar a sentir amor pelas almas, passando então a ouvir o clamor dos povos, mas pode ser também de seus vizinhos, amigos e familiares. Que este estudo te motive a ter relacionamento com Jesus, adquirindo experiências sobrenaturais para ser motivado a realizar a obra de Cristo, como Paulo fez, não se importando com os obstáculos, pois Deus cuidará de tudo no momento certo. Amém! Agora eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, é novo em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Deixe também o like no gostei para a plataforma recomendar este vídeo para mais pessoas serem alcançadas. Postamos novos vídeos toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.